Boa tarde a todo mundo. Estamos entrando ao vivo agora aqui no Facebook para o segundo dia da pré-virada, né? Feliz demais por estar aqui, muito bem acompanhada dessas mulheres maravilhosas que hoje estão conosco para partilhar um pouquinho de uma experiência desse ano, né, e discutir um pouquinho sobre a nossa experiência nesse ano de 2020. Estou aqui, sou Lívia Portela, né, e estou aqui com a Thais Albuquerque, a Camila Silva e Camila de Mello, do coletivo Ariel, que tem um vídeo maravilhoso para exibir para a gente hoje, abrilhantando a nossa pré-virada. E vamos depois conversar um pouquinho e trocar experiências, abraços virtuais e afagos, que a gente está precisando demais, né? Vou agora passar a palavra para a Thaís, tá? Para a gente começar, e aí vocês dão as boas-vindas, depois a Camila Silva, a Camila Mello, e aí a gente vai nessa roda. Oi, gente, boa tarde. Que alegria, Lívia, que alegria, Souza. Assim, muitos amores, muitos artistas, muita gente querida de Souza. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse aconchego, porque para mim Souza é muito isso, acolhimento, arte, alegria. Então, hoje eu sou Thais Albuquerque, né? E o Ariel Coletivo Literário é um coletivo que está há cinco anos, Camilinha, que a gente está, 5 não mais, né? 7 anos que a gente está aí pensando poesia, sarau, vídeo poema, exposição, pensando diferentes atravessamentos e também, né, em diferentes linguagens artísticas, mas sempre com poesia, né, sempre com o verbo, né, sempre com a literatura como guia de alguma forma. E aí eu fico muito feliz da gente trazer uma das artes, eu não gosto da palavra produto, né, para pensar em arte. Então, em uma das nossas vivências, do que a gente cultivou nesse ano, que foi um ano super desafiador, acho que todos nós temos várias demandas dessa pandemia e de redescobertas, de reinvenções. Acho que o filme que a gente vai mostrar, esse vídeo poema, que tem características aí de poesia, de documentário, de videoarte, de tanta coisa. E a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre isso. Então, eu sou Thaís, sou professora de literatura, sou apaixonada por tanta coisa nessa vida, inclusive encontrar os amigos, seja presencial ou virtualmente. Então, vou passar para as meninas e a gente vai conversando mais no decorrer dessa tarde. E seria maravilhoso também escutar, espero que já estejam aí aparecendo pessoas que possam também falar sobre essa experiência com a arte nesse ano de 2020, né? Pandemia, poesia e outras linguagens artísticas. Perfeita, Thaís. Camila Mello. Oi, estão me ouvindo? Maravilha. Boa tarde, gente. Que bom. Thaís falou, eu sou uma pessoa muito lenta às vezes, sabe? Então, às vezes, eu, para de fato aterrissar na experiência, eu preciso ser chacoalhada na experiência. E aí, quando Thaís falou sobre Souza, eu me dei conta, de fato, assim, nossa, embora eu esteja aqui na minha casa, eu estou em Souza, em alguma medida, né? E Souza é exatamente esse lugar de aconchego, a gente, enquanto Ariel Coletivo Literário, eu também, pessoalmente, mas trazendo um pouco do Ariel, existe um carinho muito grande por Souza, por tudo que conseguimos já, né? Levar e receber de muito afeto de Souza, então é um prazer muito grande estar aqui, poder estar contribuindo, poder estar recebendo, poder estar trocando, né? Com esse trabalho tão importante e tão potente num momento tão difícil, tão doloroso. Que bom que a arte resiste, que bom que ainda está acontecendo a virada, apesar de tudo que a gente está vivendo, né? Que está acontecendo a pré-virada, enfim.
Então, é com muita felicidade que eu estou aqui, que agora eu aterrisei em Souza. Né? Me chamo Camila de Mello, estou psicóloga, poetisa, enfim, estou nesse trânsito aí, às vezes psicóloga, às vezes poetisa, às vezes psicóloga e poetisa. É uma definição para mim sempre muito desse campo da fluidez mesmo. Mas é isso, muito feliz por estar aqui, obrigada. Olá, gente, boa tarde. Gostaria de agradecer esse espaço, dizer que foi com muito carinho que a gente recebeu esse convite. E que bom poder estar aqui, que bom poder dialogar sobre o que a gente construiu. E foi uma produção por várias mãos, né? Várias mulheres incríveis e que se juntaram para fazer tudo isso e poder expor para vocês e trocar essas experiências, entender como afeta. E me chamo Camila Silva, sou fotógrafa, videomaker, trabalho no campo do audiovisual e é isso. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideias. Maravilhosos. Gratidão mais uma vez por partilhar essa tarde com vocês. É sempre bom pisar em Souza, mesmo a quilômetros de distância. Camila trouxe isso e realmente chega a dar um calorzinho, assim, pensar que a gente nem tinha essa esperança de estar fazendo virada cultural nesse ano tão doido, né? Não tinha. E no começo do pensar a virada, nem imaginamos conseguir trazer o Ariel para perto, né? E assim, fluiu, como tudo de bom na vida, né? As energias se concentram e se convergem e se conversam. Eu queria só registrar, nesse primeiro momento, que a virada cultural desse ano, na sua 4ª edição, né? Ela está sendo financiada por um projeto colocado no edital 001 de 2020 da Fundação Municipal de Cultura de Souza, por meio da Lei Aldir Blanc, né, uma lei de emergência cultural para esse período de pandemia, visando, depois de muita mobilização, levou recursos até a ponta, até os municípios, visando garantir, né, o acesso à cultura e o acesso ao trabalho aos fazedores de cultura. Então, hoje, a gente tem a virada sendo realizada pelo Coletivo Estação, com outros parceiros, o Ariel é um desses, né, e com esse financiamento e com o apoio da Fundação e da Prefeitura Municipal de Souza. Então, estamos em Souza, apesar de nas nuvens. E aí eu queria pedir um pouquinho de paciência, saudar Maicon, que já mandou uns coraçõezinhos ali para nós. Cheiro grande, Maicon, que bom estar aqui com você. Aparecida chegou também, tá aí deixando os comentários, chamando a gente maravilhosa. Maravilhosa é ela também, né? E dizer que é uma felicidade enorme e que a gente tem, como todo mundo já aprendeu nesse ano, algumas intempéries, algumas dificuldades, vez ou outra, com o sinal da internet. Então, se oscilar, tenham paciência que a gente vai voltar, só não vão embora, vamos ficar nessa tarde juntinho, que promete boas risadas, boas reflexões, boas conversas. E agora, Thaís, traz para a gente aí o tema e o trabalho dessa tarde, né? Isso. A ideia é exatamente essa, né? Trocar ideias, pensar aí esse contexto de pandemia e como a arte, como a poesia ou as diversas linguagens nos constituem. E o Pequeno Inventário do Lar é esse vídeo poema construído por 9 mulheres. 9 mulheres, gente? Eu não sou a melhor dos números, né? Mas são 9 mulheres, e cada uma com seu potencial. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como a gente foi construindo essa costura para o vídeo poema. Mas vamos ver primeiro? Então, eu vou exibir aqui
e depois a gente continua na conversa. Quem quiser ir comentando já pelo chat, vai comentando, e depois a gente retoma essas perguntas, e a gente pode ir falando entre as três, e Lívia também, claro, entre as quatro, né? As colocações desse processo de construção do Pequeno Inventário do Lar, desse vídeo poema. Deixa eu ir colocando aqui. Já somos mais de 100 mil mortos e um sem fim apocalíptico de medo. Será que a poesia consegue inspirar, expirar, inspirar, expirar? Como a poesia atravessa a pandemia? Como a poesia está na tua vida? Ainda bem que já estávamos em quarentena, eu pensava. Seria muito difícil ter que me afastar desse jeito assim, tão brusco. A partida já era esperada, mas ninguém pensava que seria agora. No meio de uma pandemia? Olho para trás e penso, ainda bem que já estávamos distantes e que nossa rotina havia sido ressignificada. Mensagens de texto, áudios que mais parecem podcasts, fotos, vídeos, ligações. Tudo isso tentava substituir o café, presencial, diário, no mesmo lugar e pontualmente às 9h15. Cafés, por vezes regado pelas atualizações das últimas 24 horas. Por vezes, silencioso. Em alguns momentos, conversando através do olhar ou por mensagem, quando alguma ameaça nos rondava. Tudo isso era só uma tentativa de substituir o abraço, suspenso por medidas de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde que me perdoe, mas se persistirem os sintomas de saudade, o coração é que será consultado. Hora do café. Hora de ler, de produzir. Preciso escrever. Já comeu? Lavou a louça? O que é o tempo? Nunca soube. Quando nasci, ele já estava pronto, posto, imposto. Nossa, esse negócio de imposto me lembrou boleto, que me lembra trabalho, que me lembra cobrança, que me lembra que eu só queria poder parar. Mas nunca me ensinaram a conjugar esse verbo. E agora? Desci para pegar uma encomenda na portaria do prédio e por todos os lados tinham novas regras. Fique em casa. Se for sair, use máscara. Lave bem as mãos. Está proibido receber visitas e frequentar as áreas comuns do condomínio.
Haverá multa para quem sair do apartamento sem máscara. Acho que perdi a hora de tomar meu ansiolítico. O desejo de deixar tudo em suspenso, silenciar as nossas angústias por algumas horas, alguns dias, semanas, quem sabe. Não, não se trata de uma ilusão. Tudo isso é cansaço. Nós estamos cansadas. A poesia pode suportar luz e sombra, conexão solitária, nonsense. A poesia está aí, está aqui, costura, aquece, lembra, estamos presente. Existe vida, ainda que a deriva. Oi, amigo. Tava lembrando de tu esses dias. Eu tava vendo um vídeo de Ney. Aí eu lembrei do dia que tu foi lá em casa. Tu lembra? Tu ligou a vitrola e colocou um vinil de Secos e Molhados e saiu dançando pela casa. Deu uma saudade tão grande desse dia. Como é que tu tá, hein? Tu tá bem? Acho que aqui em casa, minha casa sente saudade dessas coisas, dessas danças, desses vinis. A gente marca, né? Quando terminar tudo isso. A gente marca um dia pra repetir esse rolê. Um cheiro. Um corpo só espera. Um novo ar, faces descobertas, o beijo possível. Gente, eu interrompi antes do finalzinho mesmo, mas vocês escutaram ainda as buzinas, né? Sim, acho que deu tudo certo com a exibição, né? O pessoal que assistiu de casa pode dizer qualquer coisa, se não deu muito certo, a gente reexibe, que vale a pena ver muitas vezes, né? Vou passar a palavra para vocês agora para a gente começar a história. Recomeçar, né? Ou continuar. Escutando, eu estava vendo
faz algum tempo que eu não revia, e aí pensando nos diferentes momentos desse processo de construção do vídeo, né? Então, no Ariel, a gente também viveu esse momento de desorientação, de dispersão, que também faz parte, né? Essa conexão solitária. Então, buscando aí as formas, cada um no seu canto, de ir se encontrando pelos meios digitais, pelas possibilidades também do presente. E aí, eu estou agora falando, né, estou com vocês desde Recife, né, faz um tempo que eu não estou na Paraíba. Então, o Ariel é um coletivo de Campina Grande. Mas, curiosamente, hoje, das mulheres que compõem o Ariel, eu acho que tem 3 integrantes que estão em Campina, né? Todas as demais estão no mundo. Né? Estão em João Pessoa, estão em Recife, estão em Olinda. E com o confinamento tinha essa questão, e agora como é que a gente vai fazer? Porque a gente recebeu com muito carinho o convite da FUNESC para participar do Agosto das Letras, que esse ano foi em homenagem a Lourdes Ramalho. E normalmente, quando a gente participava do Agosto das Letras, a gente participava com sarau. Né? Então a gente levava aí essa parte de oralizar, né? Os poemas, de performance, de tudo isso. E aí, esse ano, a gente ficou, não, a gente quer participar, mas como? O que é que a gente pode fazer nesse contexto que pode ser mais coerente também com a proposta, mais antenada com propostas que a gente está fazendo hoje em dia também? Porque o Ariel é esse coletivo que já se transformou, se reinventou, morreu e nasceu tantas vezes. Né? Assim, já fomos tantas coisas, né? Diversas facetas. E com esse trabalho, né, com essa ideia, a gente disse, não, vamos fazer a partir das nossas vivências, vamos fazer a partir de como a gente está sentindo, né, a pandemia, como é que a gente está lidando com a escrita, como é que a gente está lidando com a arte. Então, vamos deixar fluir, né, como exercício mesmo, e depois ver as possibilidades. Então, teve vários momentos desse processo. Esse primeiro momento de planejamento, de decidir, a gente quer fazer uma proposta a partir do audiovisual, como a gente vai fazer isso? Né? E eu acho que ela não está por aqui, Raíra, que é uma conversa que eu já tive muitas vezes com Raíra, e que eu dizia, ai, Raíra, que eu não tenho a câmera fotográfica para isso, ai, porque eu não tenho o aparelho para aquilo, porque não sei o que, ela... Eu mando para ela as fotos, né? Raíra, tirei essa foto aqui no celular, mas não ficou com qualidade. Aí ela, olha, para de botar defeito, e vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos potencializar o recurso que a gente tem nesse momento. O que é que rola de fazer? Né? E aí, foi essa a ideia principal do vídeo, né? Então, cada uma, no seu contexto, na sua casa, vai desenvolver suas escritas individualmente, de uma maneira subjetiva, vai desenvolver seu olhar sobre a casa, porque estava totalmente confinado, era aquele primeiro momento assim que a gente não saía para canto nenhum. Então, vamos pensar esse olhar, vamos pensar os videozinhos a partir da ideia pandemia e poesia, livremente. Vamos deixar fluir essa criatividade e depois a gente vê como costurar. Então, por exemplo, né, eu fui mais ativa nesse primeiro momento de planejamento, né, de pensar aí ideias, de pensar possibilidades para essa escrita, que poderia ter vindo em verso, em prosa. Como a gente ia oralizar, a gente não se preocupou tanto com essa parte de gênero, né? Então, deixa vir. E no segundo momento, né, as Camilas e Clara Farias trabalharam de uma maneira bem mais forte, que é, a partir desse material que chegou, como é que a gente vai fazer essa curadoria da imagem e da letra, né, da imagem e do verbo, e vai costurar esse material. Então, aí as meninas podem ir falando mais um pouquinho. Qualquer coisa eu volto depois. Estou acompanhando aqui, lendo, minha gente. Um monte de gente querida. Af Maria, Aparecida, Cibele, Jofran, beijos mil. Camilinha e Camiloca, falem, por favor. Michael! Pronto.
Pronto. É muito bom, né? Porque fica subindo essas pessoas maravilhosas comentando, e aí a gente fica. Eu acho que é importante, inclusive, a gente conseguir ver para conseguir interagindo também um pouco, né? Falando sobre exatamente esse processo dessas fusões, de como isso é possível, né? Inclusive, que Manuel acabou de colocar há pouco. Enfim, tem muito disso que Thaís trouxe, né? Eu também, dentro da vivência de pensar, né? O vídeo poema, quando Thaís traz essa experiência e traz um pouco de como foi pensado e de como foi sendo construído, do que era possível naquele momento, né? Eu vou mais complementando e a gente vai trocando. Foi muito interessante o processo de convocação inicial para o que é que cada um está vendo, né? O que é que tem de possível, de poético no cotidiano, seja o balançar de uma cortina, seja o café que passa, né, da xícara, que passa do limite, que seja uma lavada de pano, seja o carro da pamonha, que aqui pelo menos em Campinas, né, a gente é atravessada toda tarde pelo carro da pamonha. Enfim, a gente foi vivenciando tudo isso e pensando como é que os sons, os cheiros, enfim, as palavras do cotidiano podiam ser compostos, né, e juntos e juntas, enfim, transformasse em poesia. E aí, quando a gente pensou nessa construção e que ficou nesse movimento livre, foi muito interessante, né? Eu lembro muito bem, a gente conversou um pouco depois, quando a gente pensou, tá, mas eu pensei, eu disse, tá, mas qual será que vai ser o roteiro disso? Vamos pensar no roteiro? Aí Thaís disse, não, roteiro não. Roteiro não, né? Aí eu fiquei, nossa, mas como assim? Nós somos 9 pessoas, éramos 8, né, naquele instante. Nós somos 8 pessoas, eu cá com os meus botões, a gente não vai pensar em um roteirinho. E aí depois da conversa, que todo mundo ficou em silêncio e parecia que só eu queria um roteiro em plena pandemia, para mim fez muito sentido a potência do coletivo inicialmente e a potência, né, de quebrar com essa ideia do roteiro, inclusive para poder deixar vir a poesia e poder deixar vir o que há de arte no cotidiano, né? Então, assim, foi uma coisa que me ficou muito forte. E aí, ao mesmo tempo, foi muito interessante porque pela via da ausência do roteiro, a gente também conseguiu produzir muita liberdade durante a construção, que é um desafio lidar com a liberdade. Logo nós, pessoas sociais, sociedade que é tão adaptada à heterogestão, né? A liberdade às vezes assusta, mas ela também pode ser muito incrível no processo de criação. Então, a gente, quando vem, né, todo o material, e aí a gente começou a construção, principalmente Clara e Camila estiveram mais diretamente nessa parte de realmente de decupagem, de ver, e aí como é que a gente pode pensar na união dessas imagens, como é que tudo isso pode dialogar, e foi incrível, porque embora estivéssemos todas em lugares muito distintos e vivendo um cotidiano, ainda que em alguma medida a gente dialogue muito dentro de uma perspectiva de vidas cotidianas, ao mesmo tempo é muito plural. Né? São 9 vivências distintas dentro de um contexto pandêmico, dentro de uma realidade. O atravessamento da arte chegava para cada uma de uma maneira muito distinta. Então, como é encontrar isso? E, ao mesmo tempo, a gente encontra artes e visões e imagens e sons e, enfim, poesias e prosas e textos que se dialogavam muito. Né? E aí a gente pensou, nossa, tem algo de singular, ainda que plural, ainda que extremamente coletivo, né? Cada uma na sua vivência, mas algo foi singularizado. Eu acho que é uma grande potência do Pequeno Inventário do Lar, foi essa condição, essa possibilidade, de fato, da gente conseguir encontrar muito diálogo entre o que estava sendo colocado, né? E eu acho que teve muito desse desafio do à distância, mas como é que a gente vai fazer isso acontecer? Peraí, mas é muita gente, são muitos textos, é tudo muito complexo no sentido de... E se a gente não atender ao que cada um espera também em alguma medida, mas peraí, vamos respeitar os processos conforme eles estão acontecendo, né? Inclusive dentro da vivência. E aí foi que as meninas entraram mais intensamente. Saudades, Aparecida, eu não consigo não interagir com o comentário na hora, viu, minha gente? Saudades, linda. Enfim, aí foi que as meninas entraram com essa parte mais técnica, né, de pensar como construir, de como conseguir fazer essa costura. E acho que a Camila ela tem muito mais condições de dizer como é que aconteceu esse processo mais técnico. Então, surgiu o convite, né? Vim passar o final de semana em Campina Grande. E aí as meninas estavam nesse processo de construção do vídeo. E para mim foi incrível, assim, quando esse material chegou e que a gente começou a assistir e dizer, ei, peraí, tem
tem uma conexão, por mais que sejam pessoas com a sua pluralidade, com seus cotidianos e que estão sim vivenciando de uma forma diferente a realidade, que não é nada, que para todo mundo é uma surpresa, né? E aí a gente começou a assistir, decupar esse material e vendo o que tinha conexão uma coisa com a outra, o que tinha continuidade, o que dava fluidez, e aí começou a entrar essa ideia de trazer os áudios na poesia, brincar com os sons, que tem muito isso do cotidiano de cada pessoa, e foi muito isso, assim, recortes, né, de cada lugar. A gente trabalhou muito com a ideia da sinestesia, que eu acho que é uma coisa bem marcante, assim, dentro do vídeo. E para mim foi, assim como Thaís, fazia um tempo que eu não via o vídeo. E ver assim é outra coisa, né? Porque a gente dá aquela coisa de edição, aí assiste várias vezes e vê e tal. E eu já tinha visto uma vez e agora ver de novo em um contexto totalmente diferente, em que as coisas estão começando a clarear mais, enfim. É diferente assistir e ver o quanto é potente, sabe? O quanto quando mulheres se juntam para fazer coisas, isso fica por várias mãos, mas que ao mesmo tempo, assim, tem sim uma individualidade, tem uma coisa pessoal de cada pessoa que foi muito bem pensado, assim, eu acho que respeitado dentro do vídeo. E tava eu e Clara nessa ideia mais técnica, né? E aí eu lembro de Thaís fica dizendo, não, porque tem que ter uma câmera tal, tem que ter... E assim, eu acho que essa ideia agora da pandemia traz muito isso, sabe? Traz muito esse lugar de que você pode se produzir, que o que está em primeiro lugar sempre é a tua ideia, são tuas referências, é o que tu quer passar naquilo dali, né? E eu acho que foi incrível esse material ter sido produzido com o que se tinha em casa, com o celular, com a gravação de áudio, com pequenas dicas, coisas que a gente pesquisa, o que vai passando de dicas e que para mim é incrível estar nesse processo, sabe? De poder presenciar tudo isso e estar fazendo parte desse coletivo. Ai, que maravilhoso. Eu vou ter o privilégio de ser a espectadora que está aqui na roda com vocês, né? Que não esteve na construção. E de antemão, assim, o áudio que o vídeo traz, que no final ela diz, a gente marca quando tudo isso passar. Eu acho que virou um jargão, né, do ano de 2020, gente. E é isso que Camila acabou de trazer, Camila Silva, né? De que ver ele agora, eu não vi antes, né? Mas assim, me provocou reflexões do quão difícil foi esse ano que a gente passou, né? E que a nossa capacidade de resiliência foi super desenvolvida, e a gratidão só aumenta, assim, por estarmos aqui, né, reunidos e podendo conversar e refletir sobre esse processo todo. E, claro, falando de um recorte bem específico da população brasileira, que a gente sabe que não é uma realidade, infelizmente, né, não é a realidade da maioria, mas ele me trouxe reflexões fortíssimas sobre os sons do cotidiano, também ficou muito marcado para mim, e adorei, assim, acho que todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui nessa roda foi um privilegiado, porque foi uma experiência realmente única. E eu queria saber de vocês se o vídeo depois está disponível. A live vai ficar salva no nosso canal, né, no YouTube, e na página, fica salvo na página do Face também, mas de ver só o vídeo, se as pessoas têm acesso, vocês podem trazer depois. E também eu queria que vocês trouxessem um pouquinho depois da experiência, né, do coletivo Ariel e da trajetória de vocês. Eu acho que é uma oportunidade interessante da gente
socializar um trabalho tão bonito, né? Tragam aí, por favor, para a roda. E quem está assistindo, se quiser interagir, perguntar, refletir junto conosco, estamos aqui todos. Eu bem professorinha, né? Falem, minha gente, digam aí também como foi essa experiência, né, com vocês, assim, porque, por exemplo, teve vários momentos da pandemia também sobre essa questão da arte, da literatura, de produzir, e aí escutar também vocês pode ser muito massa, né? Façam comentários, façam relatos, mandem perguntas, porque vai ficando mais gostoso da gente ir falando. Eu estava pensando sobre isso hoje, né? Eu nem sei mais, Lívia, o que foi que tu perguntou. E se já estou eu indo aqui para outra viagem desse negócio da pandemia e da poesia. Eita, mas são as desorientações que o ser humano já tem e que em 2020 ficaram potencializadas. Isso, eu acho que é um grande divã essa roda agora, abrindo o espaço do grande divã da pandemia. Porque eu estava pensando, né, no meu processo, assim, Thaís, eu sou uma pessoa muito dependente da escrita, né, esse negócio, ser poeta, ser escritora, e já são classificações para mim que vem muito depois, né, então, para mim, todo dia tem que escrever, e eu escrevo sempre, né, então, desde adolescente, eu tenho o diáriozinho, um companheiro de todos os tempos. Mas no primeiro momento da pandemia, eu estava, pelo meu momento de vida, numa exaustão tão grande. Então, eu vinha de um pique alucinante por conta do doutorado, porque eu estava organizando mudança para Campina Grande, porque não sei o quê. Eu estava num pique a 1000 por hora e veio a pandemia e foi assim, pare totalmente. E esse parar, que inclusive aparece no vídeo, né? Pare. Né? Como a gente tem dificuldade de parar só e ficar quieto. Fica quieta aí, menina. Então, 2020 foi, fica quieta aí, pensa na tua vida. Porque mesmo quem não queria pensar, precisou pensar em algum momento, né? Então, teve isso muito forte. E em março, eu acho que março, começo de abril, a minha sensação enquanto corpo, enquanto subjetividade, foi assim, eu não quero escrever uma linha de nada. Eu escrevi muito. Nos últimos tempos, eu estava alucinada com esses processos de escrita e eu não quero nada. Eu vou só dormir e assistir dorama, porque eu amo dorama, minha gente. Hahai! Arte de massa, trabalhamos. Amo novelinha coreana. Aprendi a amar por conta da tese, né? Porque eu disse, eu estudei literatura e ditadura. Então, era um tema muito pesado. Só preciso de alguma coisa com água e açúcar para ficar mais leve. Tem os doramas que são pesadíssimos, mas aí eu vou vendo os fofinhos. Aí o primeiro momento da pandemia para mim foi muito isso. Se eu não queria ler nada, eu não queria escrever nada, não foi de maneira nenhuma produtivo. Foi muito assim, o mundo vai se acabar, eu estava correndo tanto, é melhor eu só dormir. Meu sono vai estar em dia, eu vou estar relaxada e pronto, né? Então, o meu primeiro momento foi muito isso. E aí, depois, foi me chamando de novo a literatura de uma maneira muito forte. Então, quando eu penso aí as artes que me atravessam, eu penso muito literatura, música, porque uma casa sem música é um espaço de tristeza. Polly, que bom que tu chegou! Te amo, lindona. E então música é muito presente no meu cotidiano, né? Essa vivência com a música, com a literatura e escrever literatura. Então chegou um momento que eu tinha que dar vazão, né? Eu preciso dar vazão de alguma forma também a essa angústia, a essa autorreflexão, a essa busca aí de se encontrar nesse novo contexto. Então, para mim, foi muito isso. Essa pandemia teve diversos momentos, né? Agora, assim, dos últimos 3 meses para cá, já foi assim, produção. A vida continua, vamos lá se reinventar, porque a gente já viu que esse negócio vai durar mais um pouquinho, né? Não vai ser 40 dias, não vai ser 15 dias, como a gente pensava, não vai ser 40 dias, como seria o mínimo no resto do mundo. Então,
muitas dimensões nessas diferentes temporalidades da pandemia. Para vocês, meninas, Camiloca e Camilinha, como foi? E para Poli, conta também para as reinvenções com a arte, a Aparecida, falem aí. Eu boto pronto. Então, eu fiquei pensando muito quando eu penso assim nesse início de pandemia e quando eu penso na própria pandemia. Primeiramente, eu fico pensando, né, quando a gente vê e revê o Pequeno Inventário do Lar, que ele foi construído no momento da pandemia que era o auge, né? A gente estava no auge da intensidade da pandemia, tanto que a gente, provavelmente, se esse vídeo poema fosse feito hoje, provavelmente a gente teria imagens da rua, né? Se a gente teria imagens da rua, de uma calçada, pessoas de máscara. Na época, foram muito presentes, né, as imagens das máscaras penduradas no varal, porque era isso, né? A gente parou de lavar muito mais roupa, porque a gente parou de usar menos roupa para sair, a gente começou a lavar muito mais máscara, porque estava ali sempre, a gente lavava até muito mais do que provavelmente a gente lava hoje, né? Era outra realidade. Então, acho que a pandemia, por si só, ela já é atravessada por essa pluralidade de momentos. Então, assim, pensar quem a gente era artisticamente falando, ou pensando, né, nos atravessamentos da arte, naquele momento era uma coisa e pensar hoje é uma realidade completamente distinta, né? Eu, particularmente, também tenho esse processo de escrita me atravessa muito. Nós duas, né, a gente, no começo da pandemia, a gente chegou a produzir muito vídeo poema juntas, né? A gente trabalhou tanto com construção de vídeos poemas feitos nas nossas casas, cada uma. Camila mora em Recife, eu moro em Campina Grande, agora é que a gente está conseguindo, né, garantir mais essas idas e vindas dentro de todos os limites e dos cuidados necessários, né? Tendo em vista a situação que ainda está corrente, né? A gente inicialmente passou por esse período de construir vídeos poemas muito pautados, né, nesse movimento de vamos construir, vamos ver o que é possível. Camila pegava imagens do cotidiano dela, eu pegava imagens do meu cotidiano e foi muito potente. Aí eu tô falando de nós duas, não somente do nosso processo, mas para trazer um pouco e convocar as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, para pensar mesmo como é que a gente pode trocar com as outras pessoas para se fortalecer e produzir possíveis na pandemia. E aqui eu não estou falando só de vídeo poema. Eu não estou falando só de escrever uma música, de escrever um poema, de escrever uma prosa, de gravar algo. Eu estou pensando também no fortalecimento entre pares, o que é que foi possível produzir de possível. Possível produzir de possível, mesmo, repetitivo. Sabe? O que é que foi possível ser feito nesse momento em que a gente acabou precisando se fortalecer por outras vias? Logo nós, que gostamos tanto de corpo, de abraço, de contato físico, e que sentimos muito isso, né? E eu fiquei muito nesse movimento, ficamos, né? A gente ficou muito em pensamento nessa construção, de pensar o que é que a gente pode fazer. E foi muito interessante porque no momento que a gente estava produzindo, a gente no começo foi meio estranho, né? No primeiro a gente ficou... não sei se tá rolando, e aí a gente teve um momento que a gente conversou e disse, não sei se a gente tá conseguindo de pronto. Aí a gente parou, conversou, a pandemia também ensinou a gente a conversar muito, né, ensinou muito a conversar, a se entender à distância, porque sempre teve esse tabu, né, porque por mensagem, por texto, a gente não se entende tão bem. Que sim, obviamente que o texto ele não substitui a presença física, mas foi muito interessante porque a gente também aprendeu a se falar, tanto por videochamada, por áudio, e a gente conseguiu se conectar e conseguiu produzir, só que aí depois essa produção do começo ficou mais tímida, mais quieta, porque a gente cansou. Porque uma hora cansa estar sempre produzindo, né? Porque é isso, também foi tempo de sentir medo e pensar na morte, inclusive minha solidariedade a todos que perderam entes queridos nessa pandemia. É uma situação. É isso, chegou um ponto de tudo que estava acontecendo que a gente precisou desacelerar também na produção. Né? Porque muita coisa começou a acontecer e a gente não podia romantizar e colocar a arte nesse lugar romântico como se ela não fosse atravessada pela realidade. Então, inclusive, as próprias produções passaram a ser atravessadas por essas novas situações que surgiram. Enfim, então, para mim, particularmente, a pandemia e pensar os atravessamentos da arte foi muito por essa via de várias realidades que foram sendo presentificadas a partir do momento que eu estava vivendo.
Então, tinha momentos que estava muito massa, que eu estava conseguindo ir muito. Tinha momentos que eu só queria assistir a live de Tereza Cristina, que é arte, porque ela estava ali produzindo aquilo. E eu disse, nossa, que incrível que essa mulher está se dispondo a fazer isso. E aí diz muito do que a gente conversou há um tempo, há umas horas atrás, sobre como a arte ela também foi sustentação em muitos outros momentos, assim, por outras vias, digamos assim, né? Não foi só a gente produzindo, mas como a arte ela surgiu por várias frentes, várias pessoas, várias e várias artistas, o tempo inteiro produzindo, dizendo vamos fazer live e vamos produzir, vamos fazer festival independente, vamos fazer circular mesmo assim, e foi um espaço de sustentação também, né? A gente teve acesso a shows, a pessoas, a espetáculos de teatro incríveis que aconteceram pelo Sesc São Paulo, tudo online gratuito. 15 minutos, 30 minutos. Mas por quê? Porque me parece que a arte ela foi entendida como um espaço realmente de, é o que a gente tem nesse momento, é o que a gente pode fazer nesse momento. Então, assim, para mim foi muito incrível observar isso. E ao mesmo tempo, e aí eu vou parar de falar, e, ao mesmo tempo, tem a contrapartida. A arte também foi atacada em muitas medidas, e a gente, por isso que não pode romantizar. Por quê? Porque teve muita gente, por exemplo, nesses vários editais que surgiram, né, de fomento, que não conseguiram ser contemplados e contempladas, né, que viram sua arte muitas vezes sendo ali preterida em detrimento de outras que a gente viu, né, circular muito esse debate de pessoas que estavam em outro lugar da produção artística e que foram contempladas por editais. E eu não estou diminuindo quem foi contemplado, mas eu estou falando de um país desigual em que a arte também é atacada e atravessada por essa desigualdade, né? Então, assim, eu falo tudo isso, assim, uma energia e que eu acho que dá para perceber o meu corpo, ele comunicando com essa energia, porque eu acho que a arte, eu acho que a gente consegue enxergar por várias lentes distintas quando a gente pensa na arte durante a pandemia, os atravessamentos da arte, as potencialidades da arte, né? Então, a gente poderia passar, assim, dias falando, porque é isso, para cada pessoa significou uma coisa. Cida está falando, a arte, a dança foi fundamental para mim, para recriar a vida em casa, afastar os móveis de casa para poder fazer dança, para poder usar o espaço, né? Para transitar pelo espaço com esse corpo, para se lembrar, inclusive, que esse corpo ele é potência, que esse corpo pode, né, a partir da afetação da arte, estar em movimento. Né? Quantas vezes eu, e aí, enquanto psicóloga, quantas vezes acolhendo pessoas online, enfim, as pessoas estavam angustiadas e eu dizia, vamos tentar abrir a janela e olhar um pouco para o céu, para ver se a gente consegue se conectar com alguma coisa que está para além desse espaço físico, né? E aí essa reinvenção, por exemplo, do espaço a partir da dança, de ocupar, enfim, são muitos atravessamentos. E aí, citando a Ailton Krenak, que eu acho que a arte na pandemia, ela ajudou a gente um pouco a suspender o céu, né? O céu foi ficando apertadinho e a gente precisava fazer alguma coisa para dar uma suspendida e conseguir respirar. Eu acho que a arte, em alguns pontos, ela permitiu para mim que eu suspendesse o céu e conseguisse respirar um pouco. E é isto. É muito, assim, só complementando o que as meninas já falaram, do quanto também foi desafiador, assim, não foi fácil chegar assim, produzir e do nada, vamos lá, vamos... Porque não é assim, não é um disparador, né? Do nada a gente cria algo porque, enfim, toda a situação. Mas que a gente começou a ter essas fases, né? De tipo, vamos produzir algo e tal. E aí depois a gente começou a parar e ver que existia um bloqueio de algo e também sentir o corpo, o que ele dizia, o que nossas angústias e todas essas questões para dar esse tempo de respiro. E teve um momento muito importante para mim que eu me voltei para minha casa, assim, para o lugar onde eu moro, para os objetos da casa, o que cada coisa me dizia, as pessoas que estavam ali dentro, assim. Eu moro com minha mãe e minha avó, então foi um momento de muita imersão, sabe? De muita ancestralidade também, de entender muita coisa, de trocar muita coisa, da gente rememorar muita coisa, da gente, enfim. E foi muito belo isso tudo, assim. No momento que comecei a destravar com essas questões humanas, e que para mim foi um privilégio, porque tem várias pessoas que estão vivenciando a pandemia em casa, sozinha, ou com 30 pessoas dentro de uma casa, que a gente sabe o quanto a gente tem um lugar, assim, a gente mora num país, o mundo né, mas no Brasil, assim, tem um recorte muito desigual. Então,
a gente fala também num lugar de muito privilégio, de poder chegar e produzir arte. E que bom, e que honra que a gente tem esse poder, que bom que a gente tem essa possibilidade, sabe? E que bom que isso daí também tá mais acessível para as pessoas. Que bom que as pessoas podem conferir, que bom que uma pessoa pode chegar, abrir o YouTube, assistir o Pequeno Inventário do Lar, pode estar aqui com a gente, sabe? E isso é grandioso, porque inclusive tira a arte desse lugar de pedestal, né? Essa ideia de que é intocável e que só quem pode produzir é quem tem, sabe? E a gente começa a virar essa chave de pessoas que precisam, que dizem, eu quero produzir o que é meu, eu quero falar sobre a minha vivência, eu quero... E aí, o quão é importante, como a Camila estava falando, esses editais, que inclusive é esse edital que está sendo contemplado no festival. Né? Então, assim, o quanto a sociedade está vendo, o quão a arte ela é importante e também se discutir o que é arte, né? O que é que a gente pode fazer também, o que é que eu posso me movimentar para produzir, começar a sair desse lugar também de que não é possível, o que é possível, sabe? E aí a gente fala de equipamento, a gente fala de ideias mesmo, sabe? De produção. Também não romantizar a ideia de que a gente está produzindo o tempo inteiro, porque não é assim que funciona, mas que quando chega, vamos lá, vamos segurar as mãos, vamos abraçar e vamos fazer, vamos tornar possível isso, né? Porque é importante para a gente e é importante, é tão massa quando alguém assiste e diz, poxa, eu fiquei tão tocada com aquilo que... Inclusive, voltando para o vídeo poema Pequeno Inventário, eu acho que tem várias realidades ali de mulheres que estão vivenciando a sua pandemia, mas quando outras pessoas assistem, eu acho que traz muito isso de identificação ou de simplesmente deixar em aberto para outras interpretações. A ideia da gente não era chegar e dizer, entenda isso, não, é tipo, vamos lá, o que vocês, como é? Vamos conversar sobre isso daí, como é que está sendo para você também? O que está sendo? Como é que a arte também chega em você? E como é massa, assim, poder ver que as pessoas escutam música em casa, que podem dançar, que se voltam para sua casa para, tipo, eita, eu preciso de uma planta na minha casa. Planta, virou planta, muitas plantas. Eu preciso de uma cor, eu preciso de um quadro. Sim. Por exemplo, falando agora do lugar como fotógrafa, como uma pessoa, eu fiquei muito tempo sem trabalhar, assim, vários contratos parados, foi um momento de dificuldade, assim, de dizer, pô, e agora? O que vai fazer? E aí eu vi um monte de amigos, assim, que são fotógrafos e fotógrafas, começaram a vender os prints de suas artes, assim, fotos incríveis, pessoas maravilhosas, e que massa que as pessoas estão voltando a valorizar isso também, sabe? De comprar uma arte, de comprar uma foto, de comprar algo porque artistas amigos, assim, que montam um espetáculo e é R$10 o ingresso, vão assistir, e isso é, assim, importantíssimo para a sustentação mesmo, porque não tem como ser de outra forma, né? Se não for coletivamente. Acho que é isso. Convoca ao coletivo mesmo a arte, né? Maravilhoso todas as reflexões e experiências que vocês trazem. Para mim, veio muito esse processo do parar, né, que Thaís colocou, e eu vejo que nos ensinou muito, enquanto humanidade, assim, a dar vida a gente, a nossa casa, as nossas relações, porque talvez em 2019 a gente tinha relações, visitas, abraços, tinha uma casa, tinha um corpo, mas talvez isso tudo não fosse alimentado, né? Isso tudo fosse vazio. E 2020, para mim, veio um chacoalhão na humanidade, assim, para dizer, tem um negócio meio esquisito rolando aí. Vocês estão criando um monte de tecnologia que pode aproximar, mas vocês precisam aprender primeiro a estar dentro de si,
a cuidar do lugar onde vocês dormem e comem, cuidar do que comem. Eu acho a história do pão que vocês trazem no vídeo, né, Poema? A história do fazer pão em casa. Gente, eu só lembro de Raíra, porque também é uma partilha que eu tenho muito com ela. A história do cozinhar em casa, né? Tornar o alimento, que o nome já diz tudo, um local de afeto, né? Um momento de afeto. Só isso já muda completamente as relações do homem na Terra, eu acredito. Eu sou um pouco sonhadora, né? Mas para mim eu acho que é um chacoalhão que funcionou em alguns aspectos. Eu acho que ainda precisa acontecer um monte de coisa para a gente aprender tantas outras, mas o vídeo poema, para mim, ele faz um registro histórico, assim, do que foi aquele momento onde a humanidade teve que dizer assim, parou. Porque não foi só Thaís que vinha num turbilhão e, de repente, trancou a porta de casa e disse, pare. Não, foi todo mundo vinha no turbilhão. Até quem é mais devagar, mais conectado consigo e que já está num processo de se autoconhecer e de se respeitar, acaba se acelerando mais do que realmente precisa e às vezes consciente disso, mas não consegue, porque você depende de um monte de outras coisas ao seu redor, né? E eu acho que a humanidade toda está nesse turbilhão e agora está aprendendo a dizer, isso realmente importa? Isso aqui precisa ser agora? Isso precisa ser agora, né? Eu acho que são reflexões que pelo menos vieram para mim muito fortemente esse ano, e isso na minha experiência pessoal e observando também as pessoas ao meu redor, né? Meninas, Thaís, o que tu esqueceu que eu tinha perguntado antes, eu ainda lembro. É o seguinte, eu perguntei se vocês têm o vídeo poema disponível em alguma plataforma, como se ele vai ficar guardado para ir para festivais, como é essa história. E pedi também para vocês contarem um pouco, agora no finalzinho, né, da experiência do Ariel, de outros trabalhos que vocês têm, outros projetos que já tiveram, né, pode ser uma memória. E podia socializar um pouquinho também sobre a experiência do Corpo Poema na última virada, né? Que, como a gente está na pré-virada, já deixando um mote para convidar todo mundo para o dia 10 de dezembro virar conosco. Eu estava tentando anotar para eu lembrar. Lívia, as meninas falando e eu pensando também já outras mil coisas. Primeiro, sobre alguns comentários, né, que a gente fez, que eu acho que é importante. Isso que Camiloca trouxe de uma maneira muito forte. Camilinha e Camiloca, depois vocês falem os nomezinhos de vocês no Instagram para a galera seguir também, que tem aí outros videopoemas e outros projetos que também rola. O meu é Thaís Albuquerque, gente, nas redes. Se alguém quiser ir lá ver outras coisas que eu ando fazendo por aí, né? E que foi assim, teve uma parte de parar, eu acho que teve esse primeiro momento, parar, e depois teve um outro momento da pandemia que também foi alucinante, que eu estou vivendo agora como professora, em fim de semestre, completamente alucinada, assim, das milhões de mensagens de WhatsApp, porque como você manda a mensagem na hora, as pessoas acham que você está sempre 24 horas ali, de uma disposição para estar nas redes, nessa adaptação da conexão, né? Então, essa disposição que foi preciso de desenvolver, eu acho que algumas profissões, de uma maneira mais pontual, né? De estar ali nas redes. Isso aqui, para mim, Lívia, por exemplo, vocês de Souza, queridíssimos, é a primeira live. Então, eu tive muitos convites de live, muitos convites, e eu simplesmente não conseguia lidar. Eu disse, gente, eu ainda não consegui assistir uma live completa, porque eu tenho dificuldades. Por que não rola? Porque chega um momento que
desconecto. Chega um momento que eu não consigo mais seguir a linha da conversação. Aí eu disse, como é que eu vou fazer uma live se eu não consigo nem ver uma live? Eu disse, não tá certo, né? Não pode. E aí, voltar para as aulas, voltar para o cotidiano como professora, e me adaptando a essas aulas não presenciais, aí foi me ajudando, aos poucos, de ir entendendo essa nova forma de interagir. Porque há dificuldades nessa nova forma de interagir, né? Nisso de, quando for falar, ter lá que abrir o microfone, nessa dificuldade da mudança do turno. É muito difícil para mim, gente. Assim, a gente não pode mais roubar o turno. Você não rouba, você pede, né? Você pede algumas vezes pelo chat mesmo, né? Então, teve muitas dificuldades nesse novo formato visual. E tem um cansaço corporal. Acho que corpo foi muito uma demanda de 2020. Então, tem um cansaço corporal muito forte. Então, Camilinha falando desse olhar para o céu, eu tenho sorte que aqui em Recife eu estou pertinho do mar. E tem alguns momentos que eu estou alucinada, porque esse é o meu espaço, esse é o cenário das minhas atividades, né? Como atividades produtivas, de maneira geral. E chega um momento que eu não aguento mais ficar nesse quarto, porque é o quarto que é escritório, porque é o quarto que é sala de aula, porque é o quarto que é reunião departamental, porque é o quarto que é a cerveja com os amigos, porque eu estou aqui com dividindo o espaço com outros familiares, né? O que eu considero uma sorte. Né, tá aí com outras pessoas e aprendendo nessa convivência que também não foi fácil. E aí, algumas vezes, esse botar a máscara e sair para sentir o vento na cara. Um dos meus melhores momentos de 2020 foi uma chuva, gente. Eu levei chuva andando com os pezinhos no mar e eu disse, meu Deus, como eu tô viva! Disse, a primeira chuva do ano, e eu tava assim, não teve chuva para mim esse ano. Não teve guarda-chuva, não teve sombrinha. Então, foi um ano com demandas muito específicas. Mas, ainda assim, como artistas, aí a gente já vai, né? Para quem precisa, como Camiloca disse, né? Para quem tem aí a parte de... a profissão artista, né? Ser artista como profissão e pagar as contas com a sua produção artística, esse ano foi muito desafiador. Esse ano, assim, exigiu uma reinvenção, uma resiliência muito forte. E aí, era só querendo comentar alguns pontos que apareceram, e não vou aprofundar, senão eu já vou lançar mais 500 outros pontos, tentando responder a pergunta de Lívia agora. Sobre o Corpo Poema, na virada de 2016, eu acredito, eu não sou boa de números, eu estudo memória, porque eu trabalho com memória e esquecimento assim, ó. Então, minha gente, se não foi 2016, por favor, me perdoem. Mas eu fui com todo amor e carinho para Souza, com o Corpo Poema, que é uma exposição do Ariel Coletivo Literário, com a fotógrafa Marília Cacho. E, na época, as obras do Corpo Poema, não sei se vai dar para ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar algumas delas. Né? Então, as obras do Corpo Poema são enormes. E a primeira exposição tem 18 obras emolduradas, né, em um formato muito grande. E a gente não tinha como levar todas as obras para montar a exposição como nós gostaríamos. E aí o CCBNB sempre está apoiando a virada, né, e disponibilizou um espaço para que a gente montasse a exposição em pequenos formatos. Então, a gente montou aí fez uma gambiarra ao estilo brasileiro, o possível, que falava Camila, né? E a gente levou 15 imagens nesse pequeno formato e levamos 3 obras no formato original. E fez essa exposição que teve uma recepção super gostosa, muitas conversas, muito debate. A questão que Camiloca já levantou também hoje, né? As mulheres, quando se reúnem como potência, as mulheres trazendo suas potências individuais, suas subjetividades e construindo no coletivo, é incrível, né, gente? Vamos combinar que Ave Maria é uma bomba, né? A gente faz assim, isso tudinho é nosso. Vamos lá, vamos transformar esse mundo, vamos reinventar. E aí o Corpo Poema tinha muito essa característica
né, de pensar aí nessas mulheres ocupando diferentes espaços, nessas mulheres olhando para esse corpo com todo afeto, né, dizendo aí para essa proposta de objetificação do corpo da mulher, não, gente, vamos ficar tranquilo, o corpo é muito mais que isso, o corpo é muito mais do que sexo, o corpo é muito mais do que uma sexualização ou de uma objetificação. Então, foi lindo viver o Corpo Poema em Souza, a gente teve a possibilidade de viver na virada e depois em 2 exposições no CCBNB, então, sempre muito positivo essas idas a Souza. Sobre os outros projetos, eu estou ainda nesse processo também de finalização de um projeto lindo com poesia, com mulheres, autoria feminina, e pensando aí poesia além da letra, além do verbo escrito, pensando poesia com oralidade, tanto na escrita como na voz, com o projeto As Poetas do Pajeú, que tem página no Facebook, tem página no Instagram, quem quiser seguir, As Poetas do Pajeú, que eu estou junto com Ilma, com Maria de Matos e com Rose Lima, e a gente está fazendo um trabalho de, como é que eu posso dizer, reunião de um acervo de um monte de mulheres poetas incríveis, de diferentes gerações do Pajeú aqui em Pernambuco. Então, tanto mulheres que escrevem, quanto mulheres que vivem a poesia a partir da voz, né? Que montam aí na memória esses poemas e que tem toda uma lindeza. Eu sou muito encantada por essas mulheres, eu sou suspeita, né? Então, toda essa parte, assim, desde Severina Branca, numa perspectiva mais tradicional dessa oralidade, até uma Jéssica Caetano, que já vem aí com a reinvenção, com essa parte cibernética, com esse coco moderno, e outras tantas poetas, né? A gente está fazendo um trabalho de reunião, de acervo, material educativo, a gente fez também um artigo que saiu na Continente, dá um Google aí, gente, também encontra, Vem Ver o Vento, que é o verso das poetas do sertão, nessa parte mais de crítica. Esse ano, eu fiquei bem quietinha, como poeta e como escritora, escrevi só para mim, não coloquei muito no mundo, e estou pensando aqui em possibilidades para 2021, né, de tirar aí esses poemas da gaveta, tirar do caderninho e colocar para o mundo, né, que é importante também. Mas a gente está sempre pensando poesia, escrevendo literatura e pensando arte. É isso. Eu acho que... Thaís falou, Thaís falou sobre o Corpo Poema, eu fui correndo pegar a obra do Corpo Poema que está aqui em casa. Aí eu peguei depois que, ó. Mostra, Camilinha, mostra. É gigante, é que tá aqui, aí o computador não dá conta, não. Ah, lindeza! Tem muita coisa linda. Tem um comentário falando de produções ainda, né, de circulação, enfim, do que a gente anda fazendo. Além dos vídeos poemas que a gente teve construindo, né, a gente esteve construindo, tem no Instagram, mas a gente também vai começar a deixar eles no YouTube. Eu tenho um perfil no YouTube que... Oi, estão me ouvindo? Thaís deu uma... Tá. Tem um perfil no YouTube que eu vou começar a alimentá-lo melhor, assim, vou começar a colocar mais coisas que a gente fez, que é o Resiste à Poesia também, né? Dentro do próprio canal do YouTube do Ariel, a gente tem muita coisa dos nossos projetos, né? Então, se procurar lá no YouTube, Ariel Coletivo Literário, é possível encontrar muito da nossa caminhada e da nossa trajetória enquanto coletivo, ainda muito mais nos formatos de saraus que a gente hoje, né? Está muito mais quieta no que diz respeito aos saraus, mas tem muito desse movimento. Acho que quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né, pode esse é o meu Instagram. E lá no Instagram eu estou colocando, de vez em quando, algumas coisas também de produções do cotidiano. Eu gosto muito de pensar, de fato, essa produção do cotidiano. São poesias, normalmente, muito costumeiramente, muito curtinhas,
com takes que eu faço aqui do cotidiano, muito estimulada por essa ótica de não, a gente não precisa de grandes equipamentos para produzir, não deslegitimando a potência de um grande equipamento, né? Seria incrível se a gente pudesse ter, mas a gente consegue, né, produzir algumas coisas bem legais. Então, tanto no perfil da página lá do Ariel, no perfil do Ariel no YouTube, como esse o Resiste à Poesia também, é um lugar onde a gente vai estar colocando. A gente tem os vídeos poemas que a gente fez durante a pandemia, a gente tem 2, o Adentro e o Bilhete. Se tivesse aqui disponível, eu ia dizer, vamos exibir, porque é bem curtinho, mas não está aqui no computador, a gente inicialmente não tinha disponibilizado, mas vamos colocar, né, para rodar. Principalmente o Adentro, eu tenho muito carinho pelo Adentro, porque diz muito desse processo que Camila falou, sobre essa ocupação do espaço da casa. Então, foi a partir de muito diálogo sobre, né, o estar em casa que surgiu Adentro, um vídeo poema que eu sou assim, vamos marcar super outro suspeita para falar, desse. porque eu realmente achei muito lindo. Pois é, vamos sim. E aí é isso, eu estou nesse movimento agora de fim de ano, acho que fim de ano, e o fim de ano de 2020, né, ainda mais pontualmente, é um fim de ano muito, enfim, cheio de questões, muitas demandas, mas eu estou cheia de energia para produzir para 2021, né, agora pós-pandemia, espero da gente começar a, talvez até ver qual é a poesia que nasce agora, né, depois de tantos atravessamentos, depois de tantas questões que surgiram e que a gente trouxe hoje. Né? Então, acho que a gente agora pode começar a tentar para o que é que vem agora, né? Eu acho que a gente conseguiu atravessar, dentro, obviamente, dessa realidade aqui, foram muitas angústias, foram muitas dores, foram muitas perdas, a gente perdeu coisas assim, a gente perdeu pessoas, a gente perdeu experiências, a gente perdeu banhos de chuva, a gente perdeu banhos de mar, a gente perdeu caminhadas sem precisar estar com a boca tampada, e a gente está cansada de estar com a boca e o nariz tampados. A gente já estava simbolicamente, né? E aí, enfim, a gente já estava simbolicamente com as bocas, né? A gente estava se sentindo um pouco calada, mas aí vem uma máscara para colocar isso para a gente. E aí eu acho que a gente agora está muito mais sedenta para continuar nessa luta e dizer assim, ó, mesmo com máscara a gente vai continuar falando, a gente vai continuar produzindo e, enfim, circulando, né? Então eu estou muito nesse momento, vem 2021. Não sei o que virá, mas eu estou muito nessa energia de realmente continuar nesse processo de fortalecimento com mulheres, com amigas, com parceira, enfim, com todo mundo que queira colar junto, de fato, para dizer a gente pode, né? A gente pode produzir e a gente pode pausar também, para além de produzir. E a gente pode pausar para produzir, a gente pode produzir pausando, enfim. E é isso. É isso, gente. Eu acho que já apareceu em nossas redes. Então, quem quiser dar uma olhada lá, a gente vai continuar postando coisas. E, inclusive, esse momento de pandemia foi um momento em que nós duas, né, a gente comecei a mais profundamente olhar o material que eu tinha, às vezes, assim, de tipo, eita, coisas de 2015, 2014, por que não estão aí? Por que isso daqui não pode virar outra coisa, sabe? Obviamente que respeitando esse tempo do que vai chegando, de desejos, por exemplo, de escrita, de projetos que a gente já estava maturando e que agora estão começando a voltar esse desejo, essa vontade de pôr em prática. E é isso. Agradecer esse espaço aqui que é incrível. Que tem muito maravilhoso. Maravilhosas. A gente tem 1h15, mais ou menos. Maicon trouxe agora um comentário, mesmo no momento que eu vim interagir. Ele trouxe, diante de todo o contexto político do país, como é construir e pensar arte no Nordeste? Uma ótima provocação, uma hora dessa. Poxa, então vamos aprumar o café agora, arrumar um bolo. Menino, eu acho que foi porque eu citei a palavra bomba, né? Aí Maicon vai e lança um negócio desse. Meu querido, a gente precisa de 300 páginas, é uma tese. Assim,
Eu vou só lançar provocações, tá, Maicon? Só para não te deixar no vácuo dessa pergunta. E aí as meninas, ou vocês querem começar, meninas? Camiloca e Camilinha. Como é? Quer começar aí essa pergunta e eu entro depois? Eu tava fazendo o quê, minha gente? Que teve uma conversa sobre isso. Como foi? Eu nem lembro mais. Mas eu estava outro dia conversando sobre outra coisa que eu não lembro, que a gente estava falando sobre esse mapa geopolítico das artes. Não só das artes, mas também da episteme, né? Então, aí, qual é o lugarzinho, né, que é ali privilegiado ou que é hegemonicamente reconhecido como lugar da arte ou como lugar do saber, do conhecimento, da teoria. Né? Nos debates da vida, que eu não lembro agora qual foi, apareceu esse tema. E se a gente for pensar de uma maneira muito ampla, né? De uma maneira, eu vou partir do super amplo para chegar até o Nordeste, tá certo? Ah, então o Maico não está falando a partir somente de uma questão geográfica. Eu estou vendo agora que está aparecendo aqui uma questão do pensando em um Estado policialesco e na autocensura. Entendi agora. Então, é outra reflexão. Eu estava pensando a partir de uma questão geográfica, né? Nordeste a partir dessa geopolítica. Então, já tem algumas questões muito específicas, mas eu acho que se entrecruzam as duas questões que você traz. Porque quando a gente pensa dentro do país, quando a gente pensa Nordeste, tem algumas questões específicas, principalmente em um coletivo pensado em mulheres. E aí, principalmente, pensado em um coletivo pensado em mulheres na Paraíba. Não é só Nordeste, porque fazer arte em Recife não é fazer arte em Campina Grande. Não é fazer arte em Sousa. Né? Então, há aí diferentes atravessamentos também dentro do Nordeste, há várias realidades. Né? Nesse sentido, quando a gente pensa aí em 7 anos que o Ariel tá na estrada, e pensando em ocupação de diferentes espaços e também com uma perspectiva mais irreverente, né? E faz 5 anos do Corpo Poema. Então, faz 5 anos que a gente se estrutura também com uma forte questão feminista, né? Que o feminismo chegou como pauta de uma maneira muito forte dentro do coletivo. E esse ano, por exemplo, ano passado, nesse contexto que você está falando, né, da censura, no contexto de um maior levante do autoritarismo, desde que esse senhor que está como presidente assumiu. Então, a gente percebe que também está em uma situação dentro da política brasileira que já faz um tempo que é adoecedora para muitas pessoas e para muitos artistas. Então, por que eu digo adoecedora? Porque é isso mesmo. Né? Então, a gente teve um desafio enquanto Corpo Poema, que foi usado indevidamente, né, a imagem da exposição, para falar de outra coisa, de uma questão política em Campina Grande, que não tinha nenhuma relação com o projeto, e vários meios de comunicação de Campina Grande usaram uma imagem do Corpo Poema sem nenhum tipo de autorização, sem nenhum tipo de relação com o que estava sendo discutido, e foi uma coisa muito forte para a gente, né? Então, foi uma coisa que, enquanto coletivo, a gente teve que parar para ir ver ali quais eram as questões legais, para ir ver ali como é que a gente poderia se defender, porque foi uma violência. Então, como nesse contexto, é extremamente, algumas vezes, desgastante. Acho que essa é uma boa palavra. Exige muita energia, né? Exige muita energia de vida para a gente estar ali gastando com questões do contexto político, quando a gente deveria estar gastando essa energia para produzir, para a criatividade, para colocar no mundo. Então, tem alguns desafios. Tem alguns desafios específicos também quando a gente vai para os outros recortes. Não simplesmente ser artista, mas ser artista mulher e negra, ser artista mulher e negra e pobre, ser artista mulher na periferia,
dependendo da arte que está sendo feita, também há desdobramentos. Então, tudo isso também precisa ser pensado, eu acho, né? Eu acho que não existiria, eu não vou falar nada, porque eu acho que não existiria a melhor resposta para essa pergunta. Eu acho que mais do que dizer como Thaís traz, né? Mais do que falar como é falar o que a gente, o que viveu-se, o que vive-se, né? Nesse lugar e desse lugar. Então, acho que a própria experiência vivida, ela por si só já fala, né? E aí a gente não precisa dizer mais nada. Eu acho que a gente convoca muito mais do que responde, né? Porque é isso, é a experiência viva mostrando, né, como que é. E aí cabe a gente pensar, né, qual é o movimento que a gente tem condições, como é que a gente pode bancar o nosso movimento, né? E é como o Thaís disse, é muito desafiador estar, hoje, obviamente, que em outro movimento, enquanto Areal Coletivo Literário, mas é muito desafiador estar enquanto coletivo composto por mulheres que hoje levanta a pauta do feminismo, que hoje levanta a pauta do feminismo negro, que entende, né, o que deseja e como deseja estar circulando nos espaços. Acho que cada vez mais a gente se consolida e compreende isso, né? E aí cada vez mais se torna ainda mais desafiador. Porque se em algum momento a gente não atentou para determinadas questões, não no sentido de que não estávamos, mas porque naquele instante o nosso caminhar enquanto Ariel era outro, hoje a gente opta e a gente faz escolhas constantes, né, Thaís? De como a gente quer estar, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, o que a gente quer colocar. Então, é muito desafiador. E é muito sempre, eu acho muito importante sempre a gente estar trazendo esse processo de não romantizar as experiências, porque a gente perde de vista os atravessamentos e as dificuldades que são enfrentadas mesmo, né? Então, eu acho que realmente, assim, a experiência por si só, ela já fala, ela já narra, ela já convoca, né? É isto, fazer arte no Nordeste. É isto, fazer arte na Paraíba, né? Enfim, e aí a gente não pode perder de vista também essas questões. Eu adorei o questionamento e eu acho que ele é extremamente pertinente e necessário. Maravilhoso. Camila Silva quer colocar também? Não? Então, gente, eu queria convidar vocês para a gente começar a fazer o movimento de desacelerar da roda e desmanchando essa ciranda por hora, né? Amanhã tem o Sarral Esquenta, na pré-virada ainda. A gente vai estar com a... Desculpa, só um minutinho. Deixa eu me achar de novo aqui. A gente vai estar amanhã, a partir das 19 horas, com um espaço de sarau virtual para esquentar e esquentar os corações, as almas, e nos abraçar virtualmente, trazer muita poesia para essa roda da virada. Desde já, todos convidados para estar conosco amanhã. Queria agradecer a todo mundo que está aqui conosco, que interagiu. Foi singular esse momento, né? Agradecer a vocês, meninas, que estão aqui comigo. Estou muito grata por ter podido estar aqui com vocês hoje. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela discussão, parabéns pela resistência, pela resiliência. Um cheiro grande no coração. E agora eu abro espaço para vocês se despedirem e a gente... Tá vendo esse negócio do turno, como é difícil, minha gente? Tudo É sarral, Lívia? isso. Eu amei a sarral, eu não tinha lido certo até agora, minha gente. Sarral, amei, amei. Quem tiver Amanhã por aí vou ainda, tentar vem também. conosco. Voltamos. Ainda bem que foi no final. Tá, vamos passar a palavra agora para vocês e vamos
nos despedindo. Estão me escutando, gente? Tá tranquilo? Lívia, querida, bicha linda, uma alegria. Eu quero agradecer demais, né, pela partilha, o espaço, o carinho de todos da Virada Cultural, de todos de Souza. Sempre é uma alegria estar em Souza, ainda que virtualmente, mas esse abraço foi muito gostoso, muito sentido. Acho que é isso, né? Vamos embora, viver poesia, continuar com as partilhas. A virada está chegando, isso é só o começo da virada, então tem muita coisa linda ainda na programação. Vou tentar também acompanhar, participar de outras ações, mas agradecer vocês por terem, né, esse fôlego e essa iniciativa de fazer esse evento acontecer. Então, até com essa questão de todo esse contexto político, desse desgaste que foi 2020, então, ver a produção de arte, né? Ver aí no sertão a arte mais uma vez triunfando. Minha gente, é muita vida. Tem muita vida, né? Nesses encontros também, nessas possibilidades de levar a arte para diferentes espaços. Então, gratidão e parabéns a vocês que estão aí construindo a virada de Souza. Um cheiro em cada um no cangote. Espero que em breve esse sarrau se dê presencialmente. Ai, gente, que delícia! Eu também gostaria de agradecer esse espaço, que felicidade, né? Que grandiosidade poder estar compartilhando, poder estar trocando, poder estar reenergizando também. Eu saio hoje muito reenergizada, muito cheia de desejos. E vamos deixar as portas abertas, né, para o que virá. A gente tá aí, vamos combinar encontros quando tudo isso passar, combinar oficinas, de repente, de levar oficina de vídeo poema, oficina de fotografia, oficina de escrita, enfim, por que não? Por que não, né? Eu acho que a gente pode seguir fazendo muita coisa massa junto, né? Então, que seja mais um passo dado, mais um cola junto, né? Um chega junto que a gente está vivenciando hoje. Enfim, eu só tenho a agradecer. Souza é um lugar aconchego muito gostoso, ainda que à distância, é muito massa poder estar aqui. Então, é isso, contem conosco. Eu vou falar conosco no plural, que é para responsabilizar todo mundo e eu não ficar sozinha nessa. Conte conosco. Estamos juntas e que sigamos bem dentro dos possíveis de cada uma, de cada um. E vamos beber arte, vamos suspender o céu um pouquinho, sempre que possível, né? Obrigada. Agradecer imensamente por esse espaço e assim como Thaís, assim, dizer o quanto é incrível que vocês estão segurando a onda e levando esse encontro, sabe? Essa possibilidade de respiros, né? E de trocas, e, enfim, é muito grande, é muito lindo isso. Eu ainda não conheço Souza, tô louca para conhecer. Adorei esse encontro, ainda que à distância. Já senti como que vai ser minha experiência em Souza. Que linda. Tem que ir, tem que ir. Eu sou muito fácil para aceitar as coisas, viu? Já tô na roda, já me sinto pronta. Amei. Obrigada, gente. Lindo, lindo, lindo. Um beijo. Beijo! Beijo, gente. Axé para todos. Amanhã, sarrau esquenta da virada. A última ação da pré-virada, 7 da noite. E dia 10 é o dia de virar. A programação começa às 8 da manhã e vai até cansar. A programação completa está aqui na página do Facebook, está lá no Instagram, @viradaculturalsouza. Mais uma vez, agradecer imensamente a disponibilidade, o trabalho lindo e essa tarde linda. Foi lindo estar com vocês, sintam-se abraçadas. Um prazer imenso conhecer vocês duas, Camilas. Thaís, a saudade é maior ainda. A gente não sabe o quanto está com saudade até inventar essas coisas, mas que bom que a gente andou inventando. Cheiro grande. Vamos encerrar agora. A Aparecida está
chamando, disse, venha, querida. Estamos chegando. Cheiro